19º domingo do tempo comum, coragem, sou eu. Nós cremos em Deus e com esta fé gostaríamos de sentir mais sua presença. As leituras de hoje falam das experiências de Deus, falam de como Deus se revela. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, Deus se revela a Elias na brisa suave. Cansado e perseguido de morte pela rainha Jezabel, Elias foge para o deserto, para o monte Horebe, onde Moisés se encontrou com Deus. Elias esperou Deus no vento, no terremoto, no fogo, mas não estava lá. E Deus se revela de forma diferente, no sopro suave de uma brisa, isto é, na humildade, na simplicidade, na interioridade. É preciso silenciar o barulho, acalmar o ativismo, consultar o coração, interrogar a palavra de Deus e sentir sua presença e indicações nos sinais discretos que Ele deixa na história e na vida. Na carta aos Romanos, capítulo 9, Paulo fala como judeu que Deus se revelou ao povo eleito, oferecendo-lhe a salvação. Mas o seu povo, infelizmente, a rejeitou. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, Deus se revela na tempestade. Jesus envia os discípulos em missão na outra margem do lago e, cansado, retira-se e vai ao monte rezar. É noite. O Papa Francisco usou este texto na vigília de oração contra o fim da pandemia de coronavírus. Jesus estava em diálogo com o Pai e os discípulos sozinhos de noite, na difícil viagem pelo lago. Estão preocupados e navegam na barca agitada pelos ventos contrários. Jesus vai a eles caminhando sobre o mar. Eles dizem, é um fantasma. E Jesus se apresenta, coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro rebate, se és tu, manda-me caminhar sobre as águas. Jesus diz, vem. Pedro vai ao encontro de Jesus, mas assustado pelo vento, duvida, afunda e grita por socorro, salva-me, Senhor. Jesus estende a mão e o questiona, por que duvidaste? Homem de pouca fé. Jesus entra na barca e a tempestade se acalma. Todos se prostram em adoração, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. As ondas batem contra o barco com vento contrário. Jesus não está e eles ficam inquietos. O barco somos nós, igreja, sem saber para onde ir. À noite são nossas lutas, insegurança, medo, confusão. As ondas e ventos contrários que batem contra o barco são a agressão do mundo, as provocações, tentações, ódio, resistência a Jesus e aos seus. Os discípulos estão perdidos, sozinhos na tempestade. É aí que Jesus se revela e vai ao encontro deles caminhando sobre o mar. A fé dos discípulos é frágil. Ao enfrentar forças contrárias sem Jesus na barca, sentem a Jesus, mas se abalam nas perseguições, sofrimentos e dificuldades e começam a afundar no mar da frustração, do desânimo, da morte. Mas Jesus estende a mão e os sustenta. Assim, vencem a dúvida e professam a sua fé. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. A missão da igreja é atravessar o mar, é convidar todos para o banquete do reino, é dar-lhes o alimento com que Deus mata a fome de vida e felicidade. Não é fácil enfrentar um mar hostil
de dificuldades e recusas do mundo em acolher Jesus. É preciso ter consciência da presença de Jesus, superar o fantasma do medo, das crises de fé e ver Deus presente na vida pessoal, comunitária, social e cósmica. Jesus continua a garantir: coragem, sou eu, não tenhais medo. Hoje celebramos o Dia dos Pais. Rezamos para que cada pai cumpra a sua missão de ser uma presença viva e atuante na família, de fé, de força, de coragem. Que cada pai, pela intercessão de São José, inspirado em seu exemplo, guarde e proteja a família diante das tempestades do mar. E certos da presença de Jesus em sua missão, que lhes diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Deus abençoe os pais, Deus nossas famílias, e Deus abençoe todos os que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.